Oi pessoal, na aulinha de física então, falar um pouquinho agora sobre dilatação térmica, como é que isso funciona e age nos corpos que nós conhecemos, tá? Sempre que a gente tem variação de temperatura, tanto para o calor quanto para o frio, pessoal, isso pode provocar variação na dimensão de um corpo, tá? Por exemplo, quando aquecemos um corpo, nós aumentamos a sua energia térmica. Ou seja, as moléculas que compõem esse corpo entram em agitação. Essas moléculas, por estarem em agitação, elas precisam de mais espaço, para se expandir. Entendeu? Então, como elas vão se afastando, elas vão aumentando o tamanho do corpo. E esse fenômeno a gente chama de dilatação térmica. É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá então. Quando é aquecida, a agitação e as colisões das partículas se tornam mais intensas, causando consequentemente a dilatação do corpo. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Para quem já tentou observar, tentar tirar um anel, uma aliança do dedo no verão é muito mais difícil do que no inverno. Por quê, pessoal? Quanto mais calor tiver, o nosso corpo, as moléculas que compõem nosso corpo entram em agitação, a gente fica sofrendo muito com o calor, e o nosso corpo precisa dilatar para poder comportar essas moléculas, entendeu? E aí, claro, nós temos a sensação de estarmos inchados, mas não é doença, não é nada de mal. É apenas um fenômeno natural do corpo se expandindo para poder abrigar todas as moléculas que o compõem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Deu para entender isso aí, né? Olha que interessante esses desenhos que a gente tem. Todos nós aqui já vimos um poste com fio de luz, isso é coisa natural. Aquela barriga, né? Aquela pequena ondulação que é deixada nos fios de luz, pessoal, tem um propósito, tá? Por que o fio não pode ser totalmente esticado? Porque em caso de dilatação no calor do poste, o fio poderia se arrebentar. Então é bem comum em temperaturas mais altas que os fios de luz se movimentem, que os postes de luz mudem o seu formato, tá? Claro que isso não é visível, né? Mudem o seu formato esticando um pouco os fios. Como tem aquela pequena sobra ali, não arrebenta, tá? A mesma coisa acontece com o trilho do trem, que também tem os espaços, e algumas pontes também, tem muito comum isso acontecer em ponte, tá? Então sempre nas obras é colocado um pequeno vão de segurança para, em caso de dilatação daquele corpo, não danifique o material que ali foi utilizado, tá bom? O que mais que a gente tem que saber, pessoal? Olha aqui, ó. A dilatação, ela se divide em 3 partes, tá? A linear, anota aí, dilatação linear, quando a dilatação acontece somente em uma dimensão, ou seja, dilatação de fio, de cabo e de barra. Uma dimensão. A dilatação superficial é quando predomina em 2 dimensões, ou seja, quando placas, chapas acabam se dilatando com o calor. E por fim, a dilatação volumétrica, quando a dilatação acontece em 3 dimensões. Vou repetir: linear, uma dimensão, superficial, 2 dimensões e volumétrica, 3 dimensões, tá bom? Vamos lá, o que mais? Tá, dilatação térmica, pessoal, é basicamente isso aí que eu tinha para falar, não precisa nem ter gravado muita coisa, né? Mas só para vocês poderem entender esse tipo de fenômeno aí, tá? Façam as atividades aqui e vamos seguir aqui, ó. Depois vocês voltam aqui para gente fazer. Ó, e aqui? Transmissão de calor. Isso é muito legal, pessoal, ó. Existem 3 formas do calor ser transmitido, tá? Condução, convecção e radiação, tá bom? Vamos tentar entender rapidinho como é que funcionam essas 3 aí. O que é uma transmissão de calor por condução? Esse desenho que nós estamos vendo ali é sensacional e é ótimo. Olha que interessante, pessoal. A condução de calor ocorre quando o calor se propaga da partícula em partícula, isto é, se eu pegar uma barra de ferro, que nem essa foto está mostrando aí, e segurar na chama de um fogo, a primeira parte que vai aquecer, pessoal, é a que está no fogo. Então aquelas partículas que compõem o corpo, que estão próximas da chama, entrarão em agitação primeiro. O que vai acontecer? Elas vão procurar espaço para se adequar ao novo formato e vão começar a aquecer as partículas que virão até o momento que vai chegar na minha mão e eu vou ter que soltar a barra porque está quente, tá? Então essa é a transmissão de calor por condução. Eu começo a aquecer determinado local e esse aquecimento vai se seguindo até encontrar o seu objetivo, tá bom? Essa é a parte mais a forma, o desenho, o exemplo mais correto a se mostrar, essa barrinha de ferro aí.
A segunda forma de transmissão de calor, pessoal, é por convecção. E olha que interessante isso aí, pessoal. Convecção acontece quando o calor se propaga de forma diferente. Olha que interessante, vocês têm isso na apostila, eu vou tentar resumir o que está escrito aí. Você pega uma panela de água fria e coloca no fogo, tá bom? Quando começar a esquentar, a primeira parte da água que vai aquecer é a que está embaixo. Concordam comigo? A água em cima vai permanecer fria. Quando a água de baixo alcançar o seu estado de ebulição, ela vai começar a subir aquele calor e a água vai começar a entrar em agitação. Então a água fria que estava em cima começa a circular dentro da panela, passando para baixo, a que estava embaixo passando para cima, tá? Então essa transmissão não se dá simplesmente porque eu aqueci toda a água. Eu aqueci somente aquela que estava mais próximo da chama. O restante do aquecimento da água se deu por convecção, que é a troca de local, tá, das moléculas desse corpo que está sendo aquecido, tá? Convecção, beleza? E por fim, radiação é aquela que ondas eletromagnéticas que transmitem o calor, pessoal. O mais comum é o sol, né? Você não precisa nem encostar nele para aquecer, uma fogueira, como tem a foto ali mostrando, tá? E claro, o micro-ondas é um outro grande exemplo de transmissão por radiação, porque sem fogo, sem nada, ele aquece, tá? Então a radiação é quando eu não preciso ter contato com aquele causador do calor, né? Apenas a proximidade vai transformar e vai alcançar o meu objetivo. Tá bom, pessoal? Bem simplesinho, bem rapidinho, não tem muito o que falar, tá? Dilatação térmica e transmissão de calor, é isso que a gente viu, beleza? Vou deixar as atividades do grupo e na semana que vem a gente troca uma ideia, valeu? Obrigado e até a próxima aula.